Nossa lição de hoje, né? Missão da Igreja de Cristo. Então, se você é de Cristo, né, você precisa, primeiramente, saber qual a sua missão, né? E se pergunte a si mesmo: eu tenho cumprido a minha missão? Eu tenho cumprido a minha missão do IT? Ou eu tenho ficado estático? Eu não tenho falado de Jesus. Eu vou dar alguns números aqui que a gente fica pasmado, né? Como a igreja precisa urgentemente anunciar a Jesus. Urgentemente. É um trabalho árduo, um trabalho de amor, que você precisa se colocar à disposição do Senhor. O objetivo da nossa lição o primeiro ponto é refletir a principal missão da igreja de Cristo na terra. No ponto 2, aprofundar no entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Quem é de Cristo o adora continuamente. Isso não para, né? A sua adoração deve ser constante, contínua. E o terceiro ponto, pensar na comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã e genuína. A igreja que presta um serviço social, que é muito importante, a levarmos a palavra, mas também levarmos o pão, de forma que nós não podemos olhar para o nosso irmão e ver que ele está passando dificuldade, necessidade, e fecharmos os olhos para isso. Não podemos, dessa forma, dizer que estamos fazendo um serviço social. A igreja também cuida dos seus. E a gente é um trabalho não só do ministério da igreja, dos obreiros, não, é de toda a igreja. Toda a igreja precisa abraçar o seu irmão, essa comunhão precisa existir, a comunhão fraternal entre a igreja, entre os irmãos. Você observar aqueles que estão mais carentes, com necessidades. Então a gente vai ver nessa manhã que a gente precisa melhorar muito. Precisamos melhorar. A igreja precisa avançar, mas precisa melhorar. As dificuldades são muitas, são. Mas Deus está aguardando uma igreja que se dispõe a trabalhar, a se oferecer na sua obra, porque o mundo perece, o mundo carece, Cristo já volta e nós, muitas das vezes, de braços cruzados. Precisamos fazer um trabalho mais dinâmico, mais específico, mais centralizado, para que almas sejam alcançadas, vidas sejam salvas. E isso o Senhor conta com cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe, nos motive através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, a andarmos conforme a tua vontade. Nossa introdução vai dizer assim: nesta lição vamos estudar a missão da igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente, uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Então a gente vai ver que o nosso papel é um grande papel, é um grande trabalho, não é um simples trabalho, é um trabalho digno, honroso, que Deus conta com cada um de nós. Uma igreja que trabalha para o seu próximo, pregando a palavra, anunciando o evangelho, levando as boas novas, buscando almas perdidas, levando o pão, levando o alimento,
é uma igreja próspera, uma igreja que cresce. E a gente precisa pensar no crescimento da igreja. A gente fala talvez em multidões, igrejas cheias, mas Deus quer crentes qualificados. Igreja lotada não quer dizer nada, mas crentes que fazem discípulos, que trazem outros, que cumprem a obra. O ID de Jesus é para todos nós, no seu dia a dia, mas fazer discípulo é trabalho da igreja. Trabalho da igreja, e não só de obreiros, fazer discípulos. Não, cada um de nós podemos fazer discípulos. Quem aqui já foi alcançado por um discípulo, por um servo do Senhor? Foi salvo através da evangelização. Quem? Chegou até você, evangelizou, anunciou a palavra e você foi alcançado. Talvez você não veio nem na igreja, mas alguém foi lá até você, anunciou o evangelho e você foi salvo por essa palavra que essa pessoa te trouxe. Você acreditou, você confiou e está aqui hoje. Quantos podem dizer: eu fui alcançado por um discípulo? Eu fui alcançado por um discípulo. Às vezes a chama já estava no nosso coração, mas alguém chegou lá e pregou a palavra do Senhor, anunciou Jesus Cristo, e o coração se abriu, e aí aceitamos a Cristo, aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Acho que meu irmão pode lembrar que nós fomos pelo irmão Zé Raimundo, né, que nos evangelizou, homem cheio de Deus, né, onde Deus usava ele com poder e autoridade, e nós ouvimos Deus falar conosco, e fomos alcançados. Foi em casa, não foi nem na igreja. Nosso coração já ardia, sim, que a minha mãe já tinha feito o propósito, Deus já havia falado com ela que Deus iria salvar a nossa família. Então nossas orações, nosso falar com o nosso próximo, onde você estiver, talvez você não sinta na hora que a pessoa deu muito crédito, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você pode ter certeza que vai fazer algo no coração dessa pessoa, ele vai ser alcançado. A palavra foi germinada, a semente foi plantada, e aí talvez você fale: eu não preguei, mas ele não aceitou, mas a semente foi plantada. E talvez um outro vai chegar lá e vai falar e ele vai aceitar, mas a semente que você plantou germinou na vida dele. Então muitas das vezes a gente olha e a gente acha que foi talvez em vão, eu falei, não deu crédito. Sabe que o Espírito Santo de Deus trabalha nos corações, sonda os corações, e quando a gente menos espera, olha, aquela pessoa aceitou Jesus, olha que bom. O Espírito Santo de Deus trabalhando na vida da pessoa. A gente tem que se colocar diante de Deus: Senhor, eu não sou culto, eu não sei falar direito, mas me usa, coloca as palavras na minha boca, fala por mim. E assim Deus vai trabalhar na vida daqueles que são carentes de ouvir o Evangelho. As almas perecem, clamam por Cristo, e às vezes a gente se cala. Às vezes uma pessoa no ônibus, sentada ao seu lado, precisando ouvir de Cristo, no seu trabalho, e a gente se cala. A gente precisa se colocar mais à disposição do Senhor, para que Deus possa trabalhar, vidas possam ser salvas, né? Deus possa operar através da sua vida. Você sinta que Deus está me usando, Deus está falando comigo, Deus quer me usar. Nossa, eu falei para aquela pessoa, Deus me deu graça e eu se enchi do Espírito Santo de Deus e Deus me usou. Nem sei como é que eu falei, mas eu falei. É assim?
Às vezes a gente se espanta com nós mesmos, falando algo de Cristo de uma forma que a gente mesmo fica espantado. Graças a Deus, Deus me usou para falar. E é assim que a gente deve levar o Evangelho, no nosso dia a dia. Deus quer pessoas disponíveis para Ele. E a gente precisa entender que esse Evangelho não para. Se nós nos calarmos, as pedras clamariam por nós. Eu quero dar alguns números aqui para a gente entender como a igreja precisa se movimentar mais no sentido da evangelização, de cumprir a sua missão. Dados dessa missão, hoje nós temos 8 bilhões de habitantes, sendo que desses 8 bilhões, 2 bilhões se dizem cristãos. 2 bilhões. E cerca de 700 milhões vão à igreja regularmente. E aí, um obreiro, um discípulo, um evangelista fazendo o seu trabalho de missão, levando o evangelho, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, ele levaria 1.370 anos para alcançar apenas 1 milhão de pessoas. 1.370 anos para alcançar 1 milhão de pessoas. Nós somos 8 bilhões. Então a gente vê a necessidade do Evangelho, como o mundo é carente de pessoas que se dispõem a levar a palavra do Senhor. Se uma pessoa levar a outras 2 pessoas, dentro de 15 minutos, a palavra do Senhor, em 8 horas, o mundo seria alcançado por essa notícia, por essa palavra. Acabou. Então a gente vê que o poder da multiplicação, o poder que uma pessoa faz em levar o Evangelho, uma pessoa apenas levando uma notícia a outras 2, dentro de 15 minutos, tempo de 15 minutos, em 8 horas, o mundo seria alcançado pelaquela palavra, ou pelaquela notícia. Então a gente vê que o poder da multiplicação, então se nós sairmos daqui, eu falo para 2, cada um de nós aqui somos 50, 80, falarmos para 2 pessoas, já vamos multiplicar isso aí para 180, né? Vamos dobrar esse valor. Aí os 180, 360 e vai embora. Então você imagina com 8 horas o mundo seria alcançado. Que maravilha, né? A gente fazer um trabalho de divulgação evangelística, pregar o Evangelho, como o mundo seria alcançado? Nós temos dados importantes que cinco pessoas, desde o século XIX, ganhavam uma alma. Depois caiu para 14 pessoas, falando de Jesus, ganhavam uma alma. Como se fosse a soma de todos os evangelhos, anunciando a palavra do Senhor. E hoje, nos dias atuais, 100 pessoas para se ganhar uma alma. Isso é a soma de todos os evangelhos.
anunciando a palavra do Senhor. É como se fosse cada 100 por um. A cada 100 evangelhos trazer uma alma. A gente precisa despertar, igreja. Precisa despertar. Saber que o mundo carece e nós parados, sem anunciar o evangelho, quando podemos falar de Cristo, podemos anunciar o Salvador, anunciar as boas novas. O Senhor conta conosco para levar esse evangelho. Nós, dentro desses números, eu quero sair desses números. Eu preciso proclamar o evangelho. Cristo me chamou, me deu uma missão. Como falam aí fora, missão dada é missão cumprida. Aí, ó. Missão dada é missão cumprida. Nós temos cumprido a nossa missão? Você tem cumprido a sua missão? Tempo de nós refletirmos, meditarmos, que precisamos fazer muito mais. Precisamos alcançar as vidas. Tem um hino que diz assim: quantas almas poderia o Senhor apresentar? Quantas almas eu poderia apresentar ao Senhor? E eu com as mãos vazias. Posso ter as mãos vazias? Não. Jamais se apresentar ao Senhor com as mãos vazias. Precisamos levar o Senhor. Conhecimento da nação precisa do Senhor, precisa de Deus. Ele conta com você. Que o Senhor possa nos ajudar a refletir que esse evangelho precisa ser pregado a todo o reino. Nosso primeiro ponto dessa lição: pregação e instrução. Proclamando as boas novas, levar o evangelho de Cristo, Nós não anunciamos um objeto, nós anunciamos Jesus Cristo, anunciamos o evangelho de poder, de salvação. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do evangelho. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregar o evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerissos, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento e é o termo usado para mostrar João Batista pregando no deserto da Judéia. E Jesus Cristo começou a pregar. Então, desde que Jesus fundou a igreja, nós temos esse evangelho sendo anunciado a todo o reino, e você foi alcançado por ele. Esse evangelho chegou até nós. E foi através dos seus discípulos que proclamaram o evangelho, saíram a anunciar, e os sinais que ele fizeram, o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha os dados que esses sinais seguirão aos que crerem. E foram confirmados, e até hoje são confirmados. Levamos um evangelho de poder, que para muitos é loucura, mas aprove Deus nos salvar, nos separar para pregarmos esse evangelho de salvação, de cura, de milagres. O evangelho que é o poder de Deus, onde você tem toda a autoridade no nome de Jesus Cristo, repelir os demônios, curar no nome de Jesus.
Você precisa se colocar à disposição de Deus para que você possa ser usado, não só na pregação, em levar o Evangelho, mas ser usado pelo Senhor. E os sinais seguiram aos que crerem. Se nós cremos, cremos. Então por que não usar? O Senhor, me usa, eu quero curar os enfermos, eu quero repelir os demônios no teu nome, eu quero ter autoridade. E muitas das vezes os incrédulos aí fora acabam crendo, né? Porque viu os sinais, viu autoridade no nome do Senhor Jesus, foram libertos pelo poder. Antes não criam, mas quando foram impactados pelo poder de Deus, pelo milagre, são salvos, são colocados aqui dentro. Pessoas que eram aí traficantes, bandidos, hoje estão aqui dentro, estão glorificando o nome do Senhor, foram cansados pela palavra, pela sua disposição em pregar esse Evangelho, se dispor como discípulo do Senhor. Todos nós somos chamados, todos nós temos um ministério, e a palavra do Senhor: apresentai-vos a Deus como obreiros aprovados. Esse obreiros como aprovado, não é só os obreiros que devem anunciar o Evangelho. Como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra do Senhor. Não é só o obreiro que deve manejar a palavra do Senhor. Todos nós devemos ter conhecimento da palavra do Senhor. Se apresentar como obreiro, com autoridade. Eu vou deixar isso para o obreiro. Não, é para o obreiro. Não, para nós. Essa palavra é para mim, para você. Se colocar à disposição do Senhor, o Senhor quer te usar. Então se apresente a Deus como obreiro, se espelhando nos obreiros, com autoridade, com manejo da palavra, com a unção do Espírito Santo. Então Deus quer nos usar. E aí eu preciso me apresentar, eu preciso me colocar diante de Deus, para que Deus possa me usar. Posso trazer almas, posso trazer vidas aqui para dentro. A gente, como se diz, é um elefante amarrado a um pé de alface. Elefante amarrado a um pé de alface, a gente não sabe a força que temos quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer o poder de Deus na sua vida, se colocar diante de Deus. Um elefante amarrado num pé de alface, e não consegue sair, não consegue perceber a força que você tem diante de Deus, o poder que Deus vai agir diante da sua vida, para salvar almas, para falar, para te usar. Deus nos capacita com vários dons. Você tem pedido a Deus dons? Senhor, me capacita, me enche do teu Espírito, os dons espirituais, autoridade, dons de maravilhas, dom de cura, profecia. Me capacita, deixa eu me colocar à disposição de Ti. O Senhor está te aguardando, o Senhor está te esperando. Só você dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eu quero ser usado, né? Tem um hino que canta e fala também: eu quero ser usado, mas não se coloca à disposição. Quer ser usado? Ô meu filho, eu quero te usar. Deixa eu te usar para salvar, deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. É assim? Deus vai cuidando de nós, Deus vai cuidando dos nossos afazeres, das coisas que a gente
fica ansioso, preocupado. A gente sabe do nosso dia a dia, da nossa vida corrida. Às vezes não tem tempo. Mas não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. A gente precisa se colocar mais diante de Deus, para que Deus possa nos usar. Objeto da pregação. O outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja, evangelizou. Evangelizou. Este verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. O seu sentido é trazer boas novas. Pregar as boas novas neste aspecto, objeto de boas novas, não se refere a uma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que Ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz e anunciar o Evangelho do Reino revelado em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que nós não anunciamos a Jesus Cristo, o Salvador. Não anunciamos um objeto, uma coisa, anunciamos boas novas de salvação, onde Cristo nos alcançou e esse Evangelho será pregado a todo o reino. A gente precisa entender que este trabalho, esta missão árdua, Deus nos confiou a levar a sua palavra. Então você saiba que você está fazendo uma grande coisa, anunciando a Jesus Cristo, tá? O seu galardão será grande em anunciar o Evangelho, salvar as almas. A Bíblia diz que nós, salvando uma alma das trevas, estamos libertando ela, né, de muitos pecados, trazendo ela para o reino do Senhor, tirando ela do charco de lodo, trazendo para um lugar santo, onde ela pode glorificar, exaltar o nome do Senhor. A gente precisa colocar esse Evangelho que foi revelado a nós, a incumbência que nos trouxe o Senhor Jesus, de levar a sua palavra, levar o Evangelho de Jesus. Além de levar esse Evangelho, nós precisamos entender que, no ponto 3 vai dizer, discipulando os convertidos. A importância de nós, além de pregarmos o Evangelho, discipular os novos convertidos, trazer eles ao conhecimento do Evangelho, para que eles se firmem na palavra do Senhor. Que hoje, nós vimos que muitas das vezes, alguns chegam aqui na igreja, ouvem a palavra, mas daqui a pouco não aparecem mais, vão embora, não voltam. A gente precisa se importar com essas vidas, com pessoas que aceitam a Cristo e por motivos a gente desconhece, mas se envolve novamente com o mundo e já não voltam mais aqui. Ou muitos vêm para receber uma bênção, conseguem receber, Deus fala e depois não voltam mais. São mensagens que caem muitas das vezes no meio do espinho, no meio dos pedregais, e aí são sufocados pelo mundo. E a igreja precisa perceber que vidas, quando chegam aqui, têm que ser discipuladas, elas têm que ser acompanhadas, têm que ser visitadas. Temos que ver as necessidades dessa pessoa, não deixar a pessoa de qualquer maneira, né? Não é só pegar também o nome ali, pegou o nome da pessoa, pega o nome, pegou o telefone, mas aí não liga, não dá um alô, não vai fazer uma visita. Como você está? Está feliz com Jesus? Estou sentindo a sua falta. Esse é um trabalho que a gente precisa realizar. Isso é um trabalho pessoal, não é o trabalho só dos obreiros que vão ter que ir lá visitar. A igreja precisa abraçar essas vidas, discipular
os novos convertidos, as pessoas que aceitaram o Evangelho, estão necessitadas desse conhecimento, de realmente ter ali a sua fé firmada na rocha. E às vezes os problemas do mundo, as dificuldades acabam sufocando, não volta mais, eu não consigo. Essas pessoas precisam ter firmeza na palavra, no Evangelho, naquilo que foi alcançado. Então a gente precisa se importar com essas pessoas, a gente precisa cuidar mais de vidas que chegam aqui aceitando a Jesus Cristo. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, matetés, ocorre 261 vezes. O sentido é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19, para designar a grande comissão de falar: ide e fazei discípulo. Você vai pregar o Evangelho, mas vai discipulá-lo. Você vai tornar esse servo em um discípulo também, que ele vai ter a capacidade de fazer discípulos. Então Jesus nos chamou, eu sou discípulo, e agora eu faço o quê? Outro discípulo. Eu levo a palavra do Senhor, eu discipulo, eu ensino. Eu não tenho capacidade. Jesus te chamou, te capacitou. Você tem capacidade de poder anunciar o Evangelho, de pregar ao mundo aí fora e de discipular também. Então a gente entendeu aqui, que discipular, é ser instruído. Ser instruído no Evangelho, na palavra. Vamos para a igreja, vamos aprender a palavra, vamos para o culto de doutrina, vamos estar aqui na escola bíblica dominical, aprendendo a palavra do Senhor. Nós precisamos nos colocar à disposição para discipular, para pregar lá fora e pregar para aqueles que estão aqui chegando, os novos convertidos. Ele é como uma criança, está aqui, ainda recém-nascido, tomando um leitinho desnatado. A princípio, tudo para ele é novidade, mas quando o crente é firmado pela palavra, então um pastor, ele fala assim, quando o crente já está firmado na palavra, ele vem cá comer o mocotó. O negócio é mais forte, a palavra é mais direta, ele já tem conhecimento da palavra do Senhor, Se está vacilando, ele precisa ser disciplinado. Já não é nem discipulado, é disciplinado. Então a gente precisa entender que vidas que chegam aqui dentro, chegam carentes de receber a palavra, de ouvir o Evangelho de forma genuína, transformadora. Ele aceitou a Cristo, recebeu ao Senhor. E aí, a palavra precisa continuamente ser ministrada na vida dessa pessoa, acompanhada. Ele ensinar, como se diz, a criança a engatinhar, dar os primeiros passos, segurar na mão. A criança não está aprendendo, a gente vai segurando na mão. É assim, novo convertido. Ele está aqui, aprendendo, tomando leite a princípio, mingau, aprendendo, segurando na mão dele, porque ele precisa de ajuda para caminhar. Precisa da ajuda, precisa da igreja. A igreja precisa abraçá-lo, precisa sentir amor por ele. É dessa forma que a igreja cresce, uma igreja que ama, uma igreja que é transformadora de vidas, é anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas. Isso que a gente precisa colocar em nossas mentes, que vidas são importantes. Uma alma vale mais
que o mundo inteiro. Uma alma. Pensemos nisso. Para designar a grande comissão, ide e ensinai a todas as nações. Então o Senhor Jesus está dizendo, ó, ide e ensinai. E ide, preguei, deixei para lá. Agora ensinar é com outro. Então, você aprendeu a palavra? Você conhece a palavra do Senhor? Deus falou você foi alcançado? Você tem uma grande missão. Essa missão foi te dada, e a missão que é para ser cumprida, não deixar de lado, né? O Senhor vai nos cobrar quantas almas nós poderíamos apresentar. Foi te entregado talentos. Quantos talentos você granjeou? Eu entreguei de volta, eu ganhei 5, continuei com meus 5. Não granjei mais nada. É para a gente pensar nos talentos que a gente recebeu, né? Jesus irá nos cobrar. Talentos que a igreja recebe, muitas vezes pede e não desenvolve. Recebeu o talento e deixa o talento escondido, guardado. Precisa tirar do armário, precisa gastar um pouquinho de sola de sapato para caminhar, para visitar, para fazer um evangelismo, para anunciar essas boas novas. E de fazer discípulo. Glória a Jesus. Essa evangelização, né, ela se dá no meio local, né, e transcultural, né, como já lemos nas edições passadas, né, na evangelização, ela para alcançar o mundo, não é só local, ela precisa transpor barreiras, alcançar o mundo, ir por todo o mundo, né? Eu não tenho capacidade, mas outros têm, né? Se você não se dispõe a sair, a evangelizar, ou fazer essa missão, né? Ou não bateu no seu coração o desejo de ser um missionário, levar essas boas novas, né? Peça ao Senhor, se você tem um desejo, me dá meios, para que eu possa levar o evangelho a outras nações, eu quero ir para outros países, mas como eu já até falei uma lição passada aqui, a gente precisa primeiro se capacitar. Levar o evangelho de qualquer forma, você não vai. Como eu vou levar o evangelho, eu não tenho conhecimento da palavra, eu não tenho conhecimento da cultura, do local onde eu vou, como que eu vou pregar o evangelho, não leio a Bíblia? Só um minutinho, já dou a oportunidade para a irmã. A gente precisa ter essa capacitação de saber que levar o evangelho a outros países, eu tenho que saber a cultura, saber uma língua, saber a falar o seu dialeto, qual o costume daquele lugar, né? Então a gente precisa ter um conhecimento prévio antes de anunciar o evangelho do Senhor. Eu não vou para qualquer lugar, de qualquer maneira, sem uma capacitação, uma preparação, um conhecimento do local, da região, o que eles fazem, o costume, tudo isso. A gente precisa entender que levar o evangelho, essa capacitação, eu preciso me dispor, eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso me capacitar. Eu vou com a cara e a coragem. Cuidado olha, em ir com a cara e a coragem. Deus está comigo. Sim, Deus está. Mas talvez você possa se decepcionar, né? Se você chegar lá não sabe nem como se comunicar com o povo, né, com a comunidade da região, o que eles fazem, o que eles estão fazendo de forma que você faça algo errado, que seja contra os costumes dele. Já pensou? Você vem para cá, você está fazendo isso. Então a gente precisa entender
que essa qualificação e preparação do Evangelho precisa também ser acompanhada de um conhecimento prévio, para que a gente possa ter ali o Evangelho sendo levado com satisfação, que eles irão receber com alegria na alma. As boas novas serão alcançadas de forma que almas serão salvas. Quer falar, irmã? Vou levar o microfone aí para a irmã falar. Pai do Senhor, igreja. O irmão enfatizou bastante aí sobre os discipulados. Então, a gente vê muitas pessoas aceitando a Jesus aqui. E a gente não vê anunciar estudo para os discipulados. De primeiro, não sei, né, se já mudou, como é que é. De primeiro era assim, quando aceitava Jesus, juntavam a classe dos novos convertidos, e no dia de doutrina, os discipulados ficavam lá na salinha, sendo discipulados por um obreiro. Eu mesmo fui discipulada há 3 meses para descer as águas. E hoje a gente não vê mais, entendeu? Os novos convertidos tendo aula de discipulado. Então, eu queria saber se ainda tem ou se não. Obrigada. Sim, irmã. Na verdade, a gente... Na verdade, dá licença, a escola dominical é um discipulado, mas tem uma aula profunda para os novos convertidos no discipulado. Aqui é uma escola dominical, e lá dentro é discipulado. Obrigada. Sim, a gente precisa enfatizar que os discipulados, né, estão sendo... os novos convertidos, na verdade, né, estão sendo discipulados, a princípio, na escola bíblica dominical. Nós não temos ainda, mas está sendo preparado. Eu acredito que o pastor possa depois confirmar, o superintendente da escola bíblica dominical, uma sala exatamente para os discipulados, tá? Porque é super importante a gente ter esse discipulado, né? Uma sala especialmente para eles, né? Mostrando o caminho que eles devam seguir, porque o discipulado ele precisa entender, os discipulandos, né, que eles precisam passar pelas águas batismais, precisam ser batizados, precisam ter a consciência que aceitar a Cristo e ser membro do corpo de Cristo, precisam estar sendo discipulados e convictos da posição que eles tomaram. Esse discipulado, até chegar ao batismo, né, precisam realmente estar conscientes, e vidas precisam ser realmente transformadas pela palavra. Então, o discipulado, como eu disse aqui, é um alimento separado, né? Ninguém vai fazer ao discipulado, como se diz, comer um mocotó, né? A gente tem que saber que o discipulado está chegando, está aprendendo a palavra, tendo conhecimento do Evangelho. Então a gente discipula de forma ele conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, o caminho que ele deve seguir, e assim a igreja tem feito, né? Fazendo com que o discipulado ele aprenda a ter conhecimento do Evangelho, conhecimento de Cristo e a decisão que ele tomou, né? Que Deus assim consiga nos ajudar sempre a levar o Evangelho de forma transformadora a todos, né? Discipulando, né? Ensinando e transformando. É um trabalho da igreja, um trabalho, né, que a gente precisa colocar em prática para que Deus possa trabalhar na vida da igreja. Pode falar, irmã Jair. Pai do Senhor, meus irmãos. Só reforçando aqui o que o diácono Kennedy está falando em relação à pergunta da irmã Cléia, não deixou de existir, irmãos, esse trabalho. É porque aqui na nossa congregação, pelo menos tem um tempinho que não desce nenhum novato, nenhum recém-chegado às águas batismais. Mas sempre existiu, acho que não foi cancelado ainda isso. O irmão chegou na igreja, está participando, mostrou interesse de descer as águas. Aí a gente vai discipular esse irmão ou essa irmã que quer batizar. Mas eu estou entendendo a linha de raciocínio da irmã. A irmã está perguntando sobre a questão de acompanhamento, discipulando o irmão. Sim, mas todas as vezes que a pessoa se dispõe ou se apresenta querendo batizar,
aí esse irmão ou essa irmã, ela é discipulada antes de descer as águas. Não é só um dia não. Não é só um dia não. A irmã perguntou aqui que somente se é só um dia. Não é só um dia não, tá, irmãos? Há um trabalho feito, que é marcado pelo pastor. O pastor vai apontar um obreiro ou alguém para acompanhar esse irmão. Já foi feito isso aqui, só tem um tempo que a gente não vê ninguém descendo as águas. Por isso motivo que a gente não está vendo. Mas isso não deixou, depois o pastor também pode até reforçar isso aí, mas não deixou de existir não, existe ainda. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, responder a pergunta da irmã Cléria, eu acho que o pastor seria mais apropriado para poder falar sobre isso. Os irmãos se lembram, quando do último batismo nós tivemos aqui, eu botei todos enfileirados aqui e eu mesmo dei o discipulado para eles. Eu participei com eles, conversando com eles em conjunto, bem como conversando com eles em particular. Eles tiveram atendimento comigo em particular. O ano passado não houve batismo no Ministério da Serra. Então, por esse motivo também, nós não batizamos o ano passado, o ano de 2023. A gente começou a tratar, nesse mês anterior, eu pedi ao Luiz Otávio e mais a irmã Lidiane, porque isso tem o setor de ensino, a irmã Lidiane está aqui como prova de que eu pedi eles compraram as revistas e sexta-feira o Luiz não está aqui, eu tratei com ele, porque a gente tem 8 pessoas para tratar de discipulado com eles. Então, essas 8 pessoas que a gente conversou com eles, eu pedi ao Luiz que isso fosse estabelecido o mais rápido possível. As revistas chegaram na mão deles e eu cobrei o Luiz sexta-feira. Agora eu falei assim, por que não começou a aula do discipulado? Porque era ter começado na primeira lição do nosso trimestre. Aí eu pedi ele para catalogar o nome de todos eles que a gente tem. Essa semana está aí a minha esposa como testemunha de que a gente conversou lá em casa sobre o nome dos 7 ou 8 que a gente busca o levantamento para poder prepará-los, para poder instruí-los e eles serem levados às águas batismais. Tanto que a gente começou a passar para o setor de ensino da nossa igreja as 3 datas de batismo deste ano no Ministério da Serra. O primeiro é em março, e aí depois o segundo no meio do ano e o terceiro no final do ano. Então, o discipulado, ele tem a ver exatamente com isso que o Dejaí falou. À medida que se apresentam as pessoas também querem se batizar, aí a gente abre a sala, a gente coloca as pessoas para esse processo do discipulado, e isso tem que ser uma necessidade, tá, irmã Cléria, da nossa igreja, e isso precisa realmente ser feito. Tá bom, irmã Cléria? Acho que a Milka também quer falar aí. Paz do Senhor, irmãos. É um assunto bem interessante que a gente está traduzindo aqui, né? Porque a gente já conhece isso, né? Foi que Jesus nos ensinou e nos comissionou. Então, o diácono Kendi falou, missão dada, missão cumprida. A gente precisa se colocar no lugar, será que a gente está atentando para essa situação? E aí, eu estava aqui observando, né, as falas, a situação da lição, e a gente precisa pensar, irmãos, porque essas pessoas vêm a Cristo, a gente precisa orientar, e eles vão aprendendo os primeiros passos, com a gente mesmo. É a ovelha que vai ensinar a ovelha, né? O comportamento, o dia a dia, o alimento, o pastor vai direcionar, mas os costumes, a vivência, é a gente que vai. Foi sempre assim nas Assembleias de Deus, pelo menos, né? E aí eu estava observando aqui no auxílio missiológico, que tem na revista do professor, está falando o seguinte, que a gente precisa treiná-los a viver no Espírito Santo. E se essas exigências, as lições de vida não forem aprendidas cedo,
a vida cristã dessas pessoas vai ficar uma vida frustrada, com apatia, uma vida deficiente. Então, eu acho que cabe a nós, por exemplo, irmãos, essas pessoas que o pastor mencionou, quantitativo, a gente procurar também, a gente se interessar. Parece que a gente vem e senta aqui e o outro que faz o serviço, mas é missão da igreja, e a igreja, eu e cada um. Nós precisamos nos esforçar. Os irmãos sabem que às vezes a gente passa nome para A, para B, de novo convertido que chegou, está aqui a irmã Nilcé, né, irmã Kézia Salvador, falando do lado feminino, né, e eu peço também, eu assim, no nome do ciclo de oração, quero dizer, né, para que as irmãs visitem as pessoas novas convertidas, que chamem os esposos para irem fazer, que acompanhem essas pessoas, porque senão, irmão, entra aqui e sai ali. Eles não vão se sentir acolhidos, porque é diferente. A vida que eles viviam lá é muito diferente da nossa vida. Então, a gente precisa orientá-los desde novo. Chegou aqui na igreja, então, eu e você, correr, procurar saber, se informar, cuidar, pegar o telefone, não é esperar para o líder, para o A, B. Eu tenho que fazer. Porque é a missão da igreja. Aqui não está falando que é do sindicato, que é do presidente, que é do pastor. Da igreja. Então, se nós somos igreja, irmãos, eu acho que a gente precisa, hoje é um dia, né, como tantos outros de ensino, para a gente pensar. Missão dada, missão cumprida. E às vezes, irmãos, a gente entrega e pede para A ou B fazer a visita ao novo convertido, e nem isso é feito. Então, que a gente pense se essa pessoa chegar aqui, como está aqui a orientação daqui da escola dominical, da revista, se cedo ele não for instruído, ele vai ter uma vida inerte. Agora, pensa só, uma outra questão, se a minha vida também não é uma vida vivida em Deus, na fé, com fervor, com graça, eu viver a vida que o Evangelho me proporciona também, vai ser difícil eu influenciar o outro, porque precisamos ser influenciadores. Deus abençoe, irmão Milka. É assim, a gente precisa se dispor a cuidar um dos outros, essa comunhão entre a igreja, os membros, os novos convertidos, precisa existir. Não posso ficar alheio e ver que uma vida está aqui dentro, depois não está mais, e eu não me importo, não vou atrás, não vou procurar saber, né? E aí? Uma alma que esteve aqui, aceitou a Cristo, pode ser que ele está com problema, pode ser que essa ovelha esteja com dificuldade, e a gente precisa ir atrás, cuidar. Não é trabalho do pastor ir lá e puxar a ovelha, trazer ela de volta, não, trabalho da igreja, trabalho do corpo de Cristo. Nós somos membros que sentimos falta um do outro. Fulano não está naquele banco mais, né? Não estou sentindo a falta daquele irmão, não está aqui, né? A gente precisa observar, ter cuidado com o povo de Deus, cuidando um dos outros. A gente separou aqui os 5 deveres da igreja. Primeiro, apresentar Cristo ao mundo de forma viva, clara e persuasiva, né? Ide por todo mundo, que pregues a palavra insistentemente. O segundo dever da igreja, guiar os povos a uma relação de fé no Senhor Jesus, ele firmado na palavra, né, para que ele possa experimentar um novo nascimento, né? Essa é a evangelização local e transcultural. O dever da igreja, discipular e batizar os novos convertidos, né? A gente precisa trabalhar essa questão. Quarto dever, continuar ensinando a doutrina de Cristo insistentemente, a fim de que todos os crentes cresçam no conhecimento. Crescer no conhecimento do Evangelho, ser firmado. Crente salvo tem que ser crente firmado na palavra, firmado no conhecimento.
Esse conhecimento que você busca, que você está aqui aprendendo a palavra, buscando o conhecimento do Senhor, vai firmando a sua fé, firmando os seus passos. O quinto dever, a igreja deve manter os crentes unidos pelo vínculo do amor e da verdade. Crente que não tem amor pelo seu próximo, não ama a verdade, né? Não tem comunhão, passa um pelo outro, nem a parte do Senhor dá. Será que eu faço parte dessa igreja de Cristo? Será que eu realmente estou em comunhão com meu irmão, com meu próximo? Passa na porta, nem o cumprimento o diácono lá, Bruno, que está na porta, né, Bruno? E Bruno não passa despercebido, não. Passa lá, todo mundo tem que dar um abraço nele lá. É assim, irmão, entendeu? Tem gente que, eu sei que é um pouco mais acanhado, mas a paz do Senhor tem que estar com todos nós, essa união, esse amor fraternal da igreja. E um sexto dever, que é conosco mesmo, né? A gente precisa ter um dever conosco mesmo, de conhecer ao Senhor Jesus, né? Manter uma vida de santificação. É dever da igreja, é dever pessoal de cada um de nós, é o conhecimento da palavra e da santificação. Eu tenho os deveres, mas tenho um dever comigo mesmo, dever pessoal, a minha comunhão, não só com meus irmãos, mas comunhão com Cristo, conhecimento da palavra. Eu preciso ter isso, essa vocação que Deus nos concede em fazer a obra, mas eu preciso ter comunhão, preciso ter conhecimento, preciso ter aprendizado, preciso buscar a palavra do Senhor. Vamos correr que está avançando as horas. No segundo ponto, adoração e edificação. Nós, como igreja do Senhor, somos uma comunidade adoradora e uma comunidade edificadora. Essa adoração, onde você também presta o seu culto a Deus, o seu sacrifício vivo, santo, é o que você precisa apresentar no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. A sua adoração a Deus, o seu serviço ao Senhor, a sua santificação, né? As suas dores, as suas lágrimas, é uma maneira de você prestar o culto a Deus, chorar, se apresentar a Deus, né? Como Senhor, né? Eis-me aqui, como sacrifício vivo, como o apóstolo Paulo mesmo roga, né? Que diz que apresente-se a Deus, né? O seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho consciência daquilo que eu estou prestando a Deus, o meu culto ao Senhor, a minha adoração, a minha vida de santidade, a minha vida de ajudar o próximo, me ajuda de estar em comunhão com os irmãos, um culto a Deus, a sua adoração, um sacrifício vivo, é se apresentar a Deus de maneira que Deus se agrade de você, se agrade da sua vida, da sua maneira de se portar, da sua maneira de viver, é andar em espírito, é andar em verdade. Andar em espírito é andar todo momento com Deus, no seu dia a dia. Irmão, depois que a gente aceita Cristo, dificilmente a gente consegue se desligar do Senhor. A gente vive uma vida em pensamento no Espírito, né? Acorda de manhã, fala com Deus, vou trabalhar, falo com Deus, Senhor, estou voltando, graças a Deus, né? Eu vou para o culto, Senhor, vão comigo, fala comigo. Assim que a gente vive uma vida em espírito. Esse é um culto racional, um culto consciente, onde você tem entregado a sua vida ao Senhor, tem se colocado diante dele de uma maneira que ele se agrada de você, se agrada da sua vida, da sua maneira de ser. Estou em pensamento com ele, ligado no céu. O crente não pode estar desligado. Como eu passo o dia inteiro, nem lembrei de Jesus, nem lembrei. Como? Tem condição da gente
viver uma vida sem, ao menos, colocar a nossa vida diante de Deus? Acordo de manhã, falei nem com Deus, vou trabalhar, tomar café e vazei. Daqui a pouco, volto, chego em casa, tomar banho, cansado, cadê a janta? Jesus, nada. Não tem condição. Alguém consegue viver uma vida assim? Se você consegue, meu amigo, eu acredito que você precisa realmente se converter novamente. Jesus, você está deixando de lado. A Bíblia diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus, as demais coisas não serão acrescentadas. É viver uma vida para Ele, por Ele. Eu não tenho como viver mais isolado. Eu não vivo uma vida mais para mim. A vida que eu vivo é a vida de Deus. Pensando nele, buscando a Ele, colocando a minha vida na mão dEle, sendo cuidado por Ele, sendo guiado por Ele, guiado pelo Espírito. Como que eu vou viver uma vida? Eu saio de casa, durmo, deito, levanto, nada. Não penso em Deus, não falo com Deus, não oro, não busco ao Senhor. Não tenho colocado os meus sonhos, meus projetos na mão dEle. Tenho vivido a vida que eu quero. Como diz o pastor Charles, deixa a vida me levar. Dessa maneira, né? Não, de forma alguma. Deixa o Senhor me conduzir. O Senhor quer cuidar de você, quer guiar você. O Espírito Santo fala com você nessa manhã. Você precisa se colocar mais diante de mim. Você precisa se colocar mais diante de mim. Você tem se esquecido de mim. Eu tenho cuidado de você, mas você tem esquecido de mim. Eu tenho te acompanhado, mas você não tem levado. Eu quero ir contigo para onde você for. Essa sua adoração, o seu sacrifício vivo, é viver a sua vida para Deus. Você não vive mais para você, você aceitou a Cristo, a sua vida agora é guiada por Ele. O próprio Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora eu estou com Ele, Ele está conosco. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. O Senhor me leva, o Senhor me guia, o Senhor me traz de volta. Estou indo para casa, estou indo para o trabalho, estou indo para a escola. O Senhor me leva. É assim que a gente vive, uma vida de pensamento em Deus, para que o mal também não se aproxime de nós. Se o mal chegar, afasta-te, passa-te de largo. Assim que a gente faz. Viver uma vida com um sacrifício vivo diante de Deus, apresentando nossos corpos agradável, santo. Essa é a maneira de nós nos portarmos diante de Deus, de colocarmos nossa vida. Uma comunidade edificadora, que proclama, que adora e que edifica, né? Edificadora, a palavra grega aikondome, traduzida é edificar, no sentido literal é construir um edifício. Nós estamos em crescimento. Nós estamos em crescimento. Crescer na vida espiritual, né? Eu quero ler lá em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado alguma coisa, faço, e esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pela soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma atitude que cada crente deve tomar. Eu não posso me conformar. Paulo está dizendo aqui: eu não me conformo. Não que eu tenha alcançado nada ainda, mas não me conformo. Eu prossigo para o alvo, para a minha missão, aquilo que Deus tem reservado para mim. Aquele é o meu objetivo em que eu quero alcançar. Eu não me conformo da maneira que estou. Eu olho para Jesus, o autor e consumador da fé. Não que eu tenha alcançado nada. Como se ele diz: essa insatisfação, ele está insatisfeito da maneira que ele está.
não que tenha alcançado nada, e olhando para as coisas que ficaram para trás, não, eu prossigo para o alvo, pela soberania que Deus irá me dar, iremos alcançar. Esse é o objetivo de cada um de nós, o objetivo da igreja, em buscar o Senhor, em prosseguir para o alvo, avançando, não olhando para trás. Então ele tem foco, ele tem disciplina, ele tem objetivo, ele tem dedicação. Eu prossigo para o alvo, prossigo olhando para frente, aquilo que o Senhor irá nos dar, o objetivo que precisamos alcançar. É isso que a igreja precisa fazer, uma igreja que proclama o Evangelho, não se acomodando, mas prosseguindo aquilo que Deus tem nos dado em mãos, a nossa missão, em proclamar o Evangelho, a edificar uma igreja que adora, que se apresenta para Ele, um sacrifício vivo. Essa é a missão da igreja, o nosso crescimento espiritual, como se fosse fazendo, nós estamos construindo um prédio, construindo um edifício, e essa missão não pode parar, o prédio não pode parar, a obra não pode acabar. Eu não posso continuar a fazer uma obra, o prédio ficar pela metade. Eu tenho que continuar fazendo acabamento, melhorias, reformas. A obra não para. A nossa vida é assim, a gente com Deus, com essa obra, com essa missão, é uma missão que só vai terminar quando Jesus voltar a buscar a igreja. A sua missão não acabou. Aceitei a Cristo, agora vou sentar aqui, vou esperar Jesus voltar. Quando Jesus voltar, Jesus nos chamou para esquentar banco, se ser só no domingo, crente domingueiro, só vem no domingo. A gente precisa se colocar à disposição do Senhor, que Deus possa ter misericórdia de nós, que a gente possa se apresentar para essa obra é carente do Evangelho. Nosso ponto 3, comunhão e socialização, né? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em desunião? União, né? A gente precisa estar unidos, precisa estar juntos, buscando ao Senhor nessa comunhão e na socialização. O trabalho social da igreja é muito importante, né? A Késia tem feito um trabalho, né, maravilhoso aí de atender as famílias, os carentes, né? A gente levar a palavra, mas também precisa levar o pão. A gente precisa estar consciente da necessidade do próximo, ajudar aos seus familiares, aquelas pessoas que estão perto de você, que você sabe que estão passando necessidade, né? A gente fala aí para o mundo aí fora, entendeu? Muitos carentes, muitos necessitados, e a igreja precisa fazer um trabalho social, né? Além de levar o alimento, leva o alimento também. As pessoas estão carentes não só da palavra, mas do pão, do alimento. A gente precisa ter esse entendimento, né? Na comunhão e na socialização. Na esfera fraternal, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Atos 2:42, a gente viu até na introdução, né, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Está orando, está buscando ajudar aqueles necessitados no partir do pão. Essa comunhão desde da era primitiva, quando a igreja foi fundada, né, eles não cansavam de orar e se ajudar um ao outro nessa comunhão, no partir do pão, e a igreja precisa estar continuamente fazendo isso, para que nós possamos alcançar vidas, né?
A palavra grega koinonia, né, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. O seu sentido é literalmente de parceria, participação, né, comunhão espiritual entre a igreja, entre os irmãos. Como eu posso ter comunhão se eu também estou vendo o meu irmão com falta de pão e não concedo ali o alimento, né? O alimento espiritual, ajudando em oração. Esse partir do pão era um conjunto de atividades que a igreja realizava, não só na comunhão entre o partir do pão, uma comunhão social, das necessidades de cada um, vendia suas fazendas, dividiam entre a igreja, né, entre aqueles que estavam se achegando na fé. E a gente precisa continuar fazendo um trabalho social, a igreja precisa estar vendo as necessidades de cada um de nós, né, essa comunhão fraternal, né. O próprio apóstolo Paulo diz lá nas cartas aos Romanos, capítulo 12, verso 13, diz: comunicar com vossos santos das vossas necessidades, né? E quero ler também lá em Deuteronômio, ou alguém lê para mim em Deuteronômio, 15, 11. Desde o tempo de Moisés, Deus já alertava a Moisés sobre essas questões. Alguém pode ler? Deuteronômio 15, 11. Deixar o microfone lá. Paz do Senhor, irmãos. Deuteronômio 15, 11 diz assim: pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para teu irmão, para o teu necessitado e para o pobre da tua terra. Deus disse que sempre o pobre existirá. Vocês prestaram atenção no versículo? Que o pobre sempre existirá, e que é para nós abrirmos a mão para o necessitado. Então, desde Moisés, Deus já alertava para a gente cuidar dessas pessoas com dificuldade. O pobre sempre vai existir, e a gente deve abrir mão para o necessitado, cuidar deles, de forma que a gente sabe que muitos aí têm condições de poder estar ajudando e muitas das vezes não faz, né? Essa desigualdade social que existe, né, aí pelo mundo afora, muitos ganhando milhões, né, outros ganhando uma mixaria. Então, o pobre sempre vai existir, e a gente precisa ter esse entendimento de cuidar deles. É trabalho da igreja. O próprio Senhor já alertou a Moisés: pobre sempre vai existir, cuidai deles, olhe os necessitados. Irmã Lidiane aí, ela quer dar uma fala também? A gente está já encerrando. Sim, irmãos, é só falar com os irmãos. Eu estou ouvindo o diácono Kennedy falando sobre as demandas, né, que hoje a igreja enfrenta, e não só isso, pegando também um pouco da fala que a Milka colocou. Eu penso que a gente precisa avançar, porque essa semana eu ouvi uma entrevista de uma militante, né, política, e ela dizia assim, que ela fundou a igreja Lesbiterianas, das lésbicas, né? E ela dizia no discurso que é necessário que haja uma igreja inclusiva, porque no caso ela está dizendo ali que a nossa, né, que nós somos fundamentalistas e não sei o quê. Então eu lembro do conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, e ele fala assim: olha, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda do seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, pessoas que vai abrir até uma igreja específica, né,
para aquilo que eles querem ouvir. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Ou seja, ele está dizendo, né, ele está dando um conselho, porque ele sabia que o apóstolo Paulo estava perto de morrer, então ele está dando um conselho. Então eu vejo esse assunto como um assunto muito relevante e que a gente precisa colocar em prática, principalmente por conta do hino que o senhor cantou, que é o hino 16 da harpa, né? Posso ter as mãos vazias, mas por essa palavra que ele diz assim, olha, eu conjuro-te a pregar a palavra, porque Deus há de julgar os vivos e os mortos. Então nós precisamos, né, irmãos, ter essa consciência evangelística, porque ele encerra o conselho dizendo, cumpre o teu ministério, fazendo o quê? A obra de um evangelista. Então, como a irmã Milka disse, é para todos nós, né? Não só a questão social, não só a questão de discipulado, isso é muito importante, a gente precisa ter essa consciência. Estava até falando com a irmã, a gente vai ouvindo e a gente fica até com vergonha, porque talvez a gente não esteja, né, fazendo o que seja de fato necessário para alcançar essas almas, essas vidas. Isso então é muito importante, e principalmente pelo fato da desigualdade ter crescido, o trabalho social da igreja entra como um reforçador daquilo que a gente já precisa fazer. É verdade, mano. Obrigado pela exposição da palavra. A gente, traduzindo, precisa de mais amor, né? A igreja precisa amar mais. Esse amor que nos alcançou precisa ser distribuído. Está em você o amor de Jesus, em levar o evangelho, a pregar, a se preocupar com as almas, com as vidas, com a necessidade do próximo. A sinopse aqui 3 na lição diz assim: o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Esse é um fato importante. Se a gente expressa amor, a gente expressa em ações. Como é que eu declaro amor sem ação? Ação social, ação pessoal. Amor não é falado, amor é mostrado, é transmitido, de forma que as pessoas veem realmente o amor da igreja, precisa ser reconhecido. Como eu expresso um amor sem ações? Como eu digo que amo o meu próximo e vejo ele com dificuldade e não me importo com isso? Esse amor precisa ser transmitido da igreja de forma que seja reconhecido. O Senhor quer mais de nós, requer mais de nós, demonstrarmos mais amor às almas. Que essa missão nesta manhã seja colocada realmente nos corações, a sair a evangelizar, a pregar, a se dispor a fazer a obra do Senhor. Essa é a missão da igreja. Uma missão árdua que o Senhor nos entregou e nos confiou em nossas mãos. Uma missão que deve ser cumprida, como já disse no início. Que Deus assim possa nos abençoar, nos agraciar a cada dia com o seu amor, nos capacitando, nos encorajando a levar o evangelho, a levar o ID de Jesus, a fazer discípulos. Essa é a missão da igreja nessa manhã. Que cada um tenha o conhecimento, tenha ali a vontade própria de se entregar para o Senhor, para a sua obra, para fazer realmente o que Ele apraz, o que Ele se agrada, o seu sacrifício vivo, trabalhando para o Senhor, que o seu trabalho não é vão, será recompensado. A gente não busca recompensa, mas o Senhor nos salvou e por gratidão anunciamos o Evangelho do Senhor Salvador. Que essa missão nessa manhã seja cumprida por cada um de nós, possamos colocar em prática. Deus assim nos abençoe. Eu agradecendo a oportunidade ao nosso superintendente pela oportunidade de estar lecionando.
rogando as orações dos irmãos, que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Passa a palavra para o nosso superintendente. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da Escola Bíblica Dominical. Agradecer ao Diácono Kennedy, que Deus o abençoe e continue o fortalecendo em cada aula lecionada.